Sabe aquela história? Começar a academia com todo o gás, se matricular naquele curso de inglês, finalmente tirar do papel aquele projeto pessoal, a empolgação tá lá no teto. E aí? 2 semanas depois, cadê? Tudo abandonado. Se essa frustração soa familiar, relaxa. A gente vai mergulhar na ciência por trás desse ciclo e, o mais importante, descobrir como quebrar ele de vez. Então a grande pergunta é essa, né? Por que a gente começa tanta coisa e não termina quase nada? É um ciclo que se repete e, olha, é muito fácil cair na armadilha da culpa, de achar que é falta de disciplina ou de vontade. Mas a ciência tem uma resposta bem diferente. E adianto, a culpa não é da força de vontade. É exatamente essa a sensação, a de ser um pato. Sabe como é? O pato nada, corre, voa, mas não faz nenhuma dessas coisas super bem. A gente se sente assim, né? Começa um monte de coisa, mas não se aprofunda em nada. É uma analogia perfeita para esse sentimento de, poxa, será que sou medíocre em tudo? E aqui a gente já começa a virar o jogo. A primeira coisa a entender é, o problema não é falta de talento, não é preguiça. Isso é mito, é história que a gente conta para si mesmo. A ciência mostra que a raiz do problema está em 2 lugares: na nossa biologia cerebral, ou seja, como o nosso cérebro funciona, e na falta de um sistema, de um método. Entende a diferença? Não é uma falha de caráter, é uma falha de estratégia. Ok, então vamos para o diagnóstico. O primeiro grande vilão dessa história é, acredite, a nossa própria química cerebral. Muita gente acha que o que falta é motivação, mas a verdade é que o jogo é outro. A gente está falando de dopamina. Dopamina, bom, de forma bem simples, é um neurotransmissor da recompensa. É aquela substância que faz o cérebro pensar: uau, isso é legal, quero mais disso. E qual é o pulo do gato? A dopamina ama novidade. Quando a gente começa algo novo, o cérebro libera um montão dela. É uma festa. O problema é que, quando a coisa vira rotina ou fica difícil, essa fonte de dopamina simplesmente seca. E aí o interesse vai junto. Olha só esse gráfico, ele mostra tudo. No começo, na novidade, a dopamina está lá em cima, é empolgação total. Mas aí, inevitavelmente, a gente entra no que chamam de platô. É aquela fase em que o progresso é lento, sabe? E aí que a dopamina despenca. E um cérebro sem a sua recompensa, bom, ele simplesmente perde o interesse e vai procurar outra coisa mais legal para fazer. É pura biologia, não tem a ver com fraqueza. E para piorar, não é só a química. Junto com essa queda de dopamina, vem as barreiras psicológicas, né? O medo do julgamento, aquela frustração de não ver o resultado aparecendo rápido e, claro, a sensação de que o esforço não está valendo a pena, de que a gente está patinando no mesmo lugar. É a tempestade perfeita para desistir. Beleza, diagnóstico feito. A gente já entendeu o porquê. Agora vamos para o como. Como a gente sai disso? A primeira parte da solução é usar uma estratégia muito poderosa para focar energia no que realmente importa. A gente está falando do princípio de Pareto. A regra 80-20. Nossa, isso é genial. Basicamente, ela diz o seguinte: na maioria das situações, 80% dos resultados que a gente consegue vem de apenas 20% dos nossos esforços. Pensa nisso. A chave não é se matar de trabalhar em 1000 coisas. É descobrir quais são os 20% que realmente fazem a diferença e focar neles. Isso significa que, para progredir, é preciso aprender a dizer não. Sim, dizer não para os 80% de coisas que são só distração ou que dão pouco resultado. É focar naqueles 20% que realmente movem o ponteiro. Por exemplo, quer aprender um idioma? Foca nas 500 palavras mais usadas. Isso vai te dar 80% da compreensão. O resto vem depois. Esse é o seu 20%. Ok, temos a estratégia 80-20, mas só a estratégia não adianta, né? A gente precisa de um jeito de colocar em prática. E não dá para contar com a motivação, porque ela vem e vai. O que a gente precisa é de algo mais sólido, mais confiável, um sistema. E esse sistema se apoia em 3 pilares. É o que a gente pode chamar de sistema M. Primeiro M, de método. Ter um plano claro, um passo a passo. Isso evita gastar energia pensando o que eu faço agora. O segundo M é de métricas. A gente precisa medir o progresso, mesmo que seja mínimo. Cada pequena vitória libera um pouquinho de dopamina e isso mantém o cérebro no jogo. E o terceiro M, de mentalidade. É entender que o erro não é o fim do mundo, é só um ajuste de rota. Essa frase sobre o gelo é perfeita para ilustrar isso. Pensa bem, se está aquecendo o gelo, a temperatura sobe de -10 para -1 grau. E ele continua sendo gelo, parece que nada aconteceu. Mas todo aquele esforço não foi em vão. Existe um ponto de virada. É por isso que as métricas são tão importantes. Elas nos mostram que estamos progredindo, mesmo quando o resultado final ainda não apareceu. Então, já temos a estratégia e o sistema. Falta uma peça,
a peça final. É a técnica para construir aquela resiliência, aquela força mental para não desistir quando o bicho pega de verdade. Porque vamos ser sinceros, existe um ponto em que quase todo mundo desiste. É aquele momento em que o cansaço bate e a mente começa a gritar: chega, não aguento mais. A grande maioria para exatamente aí. Só que o ouro, a verdadeira transformação, está logo depois desse ponto. E a regra para passar desse ponto é surpreendentemente simples. Faça só mais 10%. Quando a mente disser para, faça só mais um pouquinho. Leia mais uma página, estude mais 5 minutos, corra mais 100 metros. Esse pouquinho a mais faz uma coisa incrível. Ele treina a parte do cérebro que lida com o autocontrole, o córtex pré-frontal, a ignorar os sinais de cansaço. É literalmente reprogramar o cérebro para ser mais resiliente. E é aqui que a gente entende a diferença crucial entre força de vontade e comprometimento. Força de vontade é um sentimento. E sentimento, bom, uma hora tá lá em cima, outra hora sumiu. Não dá para confiar. Já o comprometimento é diferente. É uma decisão. É um contrato que se faz consigo mesmo. E a gente age por decisão, não porque deu vontade. Mas, para fechar, tem uma base invisível para tudo isso. De nada adianta ter a melhor estratégia e o melhor sistema do mundo se a nossa máquina, o nosso corpo, o nosso cérebro não estiver funcionando direito. Nenhuma técnica mental vai superar uma biologia que está toda desregulada. E aqui, 2 hábitos são simplesmente inegociáveis. Primeiro, fazer uma higiene da dopamina. Evitar dopamina fácil, como ficar rolando feed de rede social antes de uma tarefa importante. Isso vicia o cérebro no fácil e faz qualquer esforço parecer chato demais. É preciso guardar a dopamina para o que realmente importa. E segundo, claro, sono. É dormindo que o cérebro realmente aprende, que ele consolida as memórias e faz a limpeza do dia. Sem sono de qualidade, a gente não acumula progresso, só cansaço. No final das contas, o grande segredo é esse aí. Não é sobre ter picos de intensidade, de virar a noite estudando uma vez por mês. É sobre consistência. É muito melhor dar um pequeno passo todo santo dia na direção certa do que correr feito um louco em círculos. A consistência direcional sempre vai ganhar da intensidade sem foco. E para a gente fechar, fica uma pergunta. Porque agora a teoria tem que virar prática, né? De tudo isso, qual vai ser a uma coisa, aquele 20% de foco para os próximos 30 dias? A escolha de uma coisa. Esse é o primeiríssimo passo para finalmente quebrar esse ciclo.